isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o quarto livro de A Roda do Tempo, esse meninão aqui. E, nossa, acontece muita coisa. Bom, também tem 1000 páginas o livro, né? Então tem que acontecer muita coisa. Se não acontecesse muita coisa, a gente ia ficar bravo. Mas vamos lá. Acontece um monte de coisa, tem um monte, diversas linhas narrativas paralelas aí. E uma coisa que estava me incomodando um pouco nos 3 primeiros livros era que sempre no final todo mundo tinha que ficar juntinho de novo, né? Todo mundo tinha que culminar na mesma história. Esse livro já resolve isso. As histórias começam a abrir um leque, assim, elas começam a ter vários caminhos diferentes, os personagens vão se separando e eles acabam não voltando pro um único ponto no final do livro. Isso eu achei bem legal. O que faz com que esse livro seja o primeiro da série que realmente tem que toma o tempo e tem o trabalho de expandir a cultura e expandir o cenário todo desse mundo que o Robert Jordan criou aí para a Roda do Tempo, né, para essa série A Roda do Tempo. É o primeiro livro que realmente tem um trabalho extra em cima de desenvolver mais o mundo, né? Como assim, os outros 3 livros eles já tinham feito bastante, já tinham diversas culturas diferentes, diversos povos diferentes, sempre bem definidos assim, né? E esse livro faz o seguinte: então tem essas 312 culturas que vocês já têm, toma mais 1200 aqui para vocês tomarem, para vocês brincarem, né? O livro expande muito o universo que já existia, o que é super bacana. Uma outra coisa que eu senti bem nesse livro, de novo, né? Eu já tinha sentido essa influência lá no primeiro livro, né? No Olho do Mundo, e agora eu senti de novo bem forte, né? No Olho do Mundo eu tinha sentido a influência de Duna, do Frank Herbert, ali com as Aes Sedai, né? Eu falei, esse grupo de mulheres que tá controlando tudo meio que por trás dos panos, assim, por trás das cortinas, né? Que estão procurando um homem que seja capaz de canalizar, né? Ou que seja, no caso das Bene Gesserit em Duna, né? Que seja ali o Kwisatz-Haderach, né? Então, mais ou menos tinha esse mesmo clima. E agora, em Ascensão da Sombra, eu senti de novo essa influência aí do Herbert em cima da obra do Jordan, mas justamente com o Zail, né? O Zail, que é o povo do deserto, né? E é bem característico, assim, a maneira como eles desenvolvem, não que seja uma cópia, não é uma cópia não, mas a gente consegue sentir de onde veio a influência ali que o Robert Jordan teve. Dá pra gente sentir o que ele leu antes, né? Quando ele começou a criar o Zail, certamente ele estava com Duna ali na cabeça, porque o Zail e os Fremen são basicamente o mesmo tipo de cultura, o mesmo tipo de personagem, né? Que eles tratam, né? Inclusive o cuidado e a maneira que eles têm com a água, né? Como que eles acham, como os Zail lidam com a água. Lógico que não é um ambiente onde a água é tão escassa quanto em Arrakis, né? Em Duna, mas no deserto do Zail eles também têm um cuidado muito grande com a água, tanto que eles acham estranho as pessoas tomarem banho, né, mergulhadas em água. O banho deles é um banho de vapor e tal, então eles têm esse cuidado com a economia aí da água, né? Então eu achei bem interessante essa influência forte aí de Duna, né, do Frank Herbert, em cima da obra aqui do Robert Jordan. Mas agora vamos falar mais sobre a história em si, né? Eu fiz uma listona, assim, para tentar não esquecer de nada, mas obviamente vai ser impossível eu falar de tudo que tem nesse livro. Mas vamos lá, uma coisa que o livro começa, né, exatamente no mesmo lugar, né, que acabou o terceiro, na Pedra de Tear, e eles estão lá e tudo bem e tal. Existe um ataque ali onde o Rand
mostra que para que veio, né? Ele mostra que ele realmente, quando tá em posse ali da Kalandor, né, daquela espada que ele finalmente pega ali no final do terceiro livro, quando ele se proclama ali como o dragão renascido, né? Realmente ele expande o poder dele, ele consegue, basicamente, existe um exército gigante de Trollocs entrando ali, ele basicamente resolve a situação sozinho, assim, né? Ele não tem muita dificuldade para vencer os bichos e tal. E depois desse evento, né, depois dessa primeira abertura do livro, assim, que é super cinematográfica também, porque é uma batalha, né? E o Jordan escreve batalhas legais e vão ter 2 batalhas lá na frente que, olha, são boas, viu? A gente vai falar sobre elas. O grupo começa a separar. E uma outra coisa que eu achei legal nesse livro é que o grupo não se separa sempre da mesma forma, né? Porque nos outros livros eles também se separavam e acabavam se juntando, né? Nesse eles não vão se juntar, mas os grupos não são os mesmos, né? Não é sempre a Nynaeve, Egwene e Elaine juntas, né? Nesse livro elas se separaram. Não fica o Rand, o Mat e o Perrin juntos. Nesse eles se separam. Né? Então os grupos vão se mesclando. Isso eu achei uma coisa legal, porque você consegue ver relação de 2 personagens que ficaram separados em outro livro. Nesse eles estão juntos por um acaso, então você consegue ver como que esses personagens interagem nas situações. Uma coisa que eu achei legal é que eles separaram a Nynaeve e a Egwene, se separaram nesse livro, porque as duas estavam muito chatas juntas. No outro livro elas ficam brigando o tempo inteiro, em vez de resolver as coisas que elas têm que resolver, elas ficam ali de picuinha uma com a outra, o que em alguns pontos eu achei positivo elas se separarem, né? E talvez quando elas se reencontrarem num livro futuro, porque nesse elas não se reencontram, elas já tenham superado aí essa picuinha que uma tava com a outra aí, e a gente não tenha mais que ver as duas batendo boca, o que seria uma coisa legal. A Egwene, ela tem ela já estava desenvolvendo essa habilidade aí de entrar, né, no mundo dos sonhos, né, o Telaran Rhiod. Então ela, por já estar mais focada nessa história de entrar no mundo dos sonhos, ela tem que ir para conhecer uma sábia, né, que será meio que uma professora da Egwene, para ela poder caminhar, entrar e sair do mundo dos sonhos com certa segurança, né, ela desenvolver essa habilidade aí. E justamente para ela chegar até essa sábia, essa mestre que ela vai adotar, que vai adotá-la, né, como aprendiz, ela tem que ir junto com o Rand para o deserto dos Aiel, porque essa sábia, ela é uma Aiel. Ok. E então ela vai nessa missão junto com o Rand, e o Mat vai junto. Ok. A Nynaeve e a Elaine, elas vão em busca, elas continuam buscando a Aja Negra, né? Só que elas descobrem que a Aja Negra tem uma arma, alguma coisa, que elas poderão usar contra o Rand para controlá-lo. Elas vão tentar encontrar o que é essa arma, esse apetrecho que a Aja Negra tem, para resolver essa situação, destruir, pegar. Elas vão tentar fazer isso. E assim vão, né? O Perrin, ele acaba se separando do grupo e ele vai voltar para Dois Rios, porque ele sabe que os Irmãos da Luz, lá, os Mantos Brancos, estão causando um problemão lá na terra natal deles. Então ele meio que abandona tudo e volta para casa, né? Ele vai pro povo dele, ele vai brigar pela casa dele, né? E o que torna talvez a história mais legal desse livro, que é a história do Perrin. O Perrin já era um dos personagens que eu mais gostava, agora ele acho que virou meu favorito. Meus 2 personagens favoritos são o Perrin e a Nynaeve, não tem jeito. Agora, o Rand tinha realmente que abandonar a Kalandor pra trás? Ele não podia ir junto, pô. Leva junto a espada, meu. Enfim, ele larga a espada lá.
meio que desafiando qualquer outra pessoa a pegá-la, ou deixa ali meio que a mostra, enfim. Mas ele deixa claro que ele vai voltar para pegar a espada, para pegar a Kalandora. Então, fica nessa. Vamos ver o que vai acontecer com isso num livro futuro aí. Mas, pô, leva junto, né, Rand? Caramba! Enfim, antes deles saírem sassaricando separados aí pelo grupo, tem uma cena que é curiosa, que eles têm um artefato ali, que é um arco aonde eles entram, né? Eles podem entrar para conseguir respostas, né? E é aí que a história do Matt começa a se desenvolver nesse livro, porque ele entra no arco para conseguir as respostas dele, e é um povo meio cobra, meio lagarto, assim, que tá lá do outro lado, que tem essas respostas, mas quem que são? Não é muito claro quem são essas pessoas e por que elas estão lá, mas eles têm essas respostas, mas eles têm umas regras que tem que ser seguidas, você não pode entrar com arma, você não pode entrar com nada e tal. E parece que existe um acordo que foi feito com eles há muito tempo atrás, né? Enfim, o Matt acaba se enrolando ali, ele acaba fazendo um monte de... Ele tinha direito a 3 perguntas, né? Ele acaba fazendo um monte de perguntas e... enfim, ele sabe que ele tem que ir junto com o Rand, porque ele tem que ir para uma cidade específica que vai estar junto no caminho do Rand. Então assim ele vai. Ok. O Tom Merlin, o Tom, ele vai junto com a Nynaeve a pedido da Moiraine. A Moiraine, ela vai lá, chama o Tom de lado e fala: então você tem que ir e tal, não sei o que lá. E eles têm uma cena juntos que é uma das cenas mais legais do livro também, que é um duelo de mentes assim entre a Moiraine e o Tom, mas não é um duelo de sabedoria, assim, de conhecimento, né? A Moiraine vai e prova ali que ela conhece o passado do Tom e conhece quem que o Tom é, né? E o que o Tom está escondendo ali atrás dessa face, dessa máscara de menestrel dele, né? Que ele tem outras coisas. Então ela vai e meio que peita o Tom assim, falando: olha, você que é isso, que é aquilo e tal, e começa a esmiuçar ali o passado do Tom, né? Mostrando que ela, olha, eu sei quem você é, né? E o Tom, você acha que, nossa, ela botou o cara contra a parede, e ele não, ele meio que nem se abala, e ele vem com a mesma arma e mostra que ele também sabe do passado da Moiraine. Então a Moiraine vem de uma família nobre e tal, e ele vai e começa a devolver na mesma moeda assim para ela, o que coloca os dois no mesmo patamar ali de novo, né? Achei bem legal e de novo mostra que o Tom tem muito mais por trás dele assim do que ele aparenta, né? Do que ele deixa transparecer, o que é bem legal. Enfim, ele acaba indo junto com a Elayne e com a Nynaeve. E eles acabam indo e conhecendo o povo do mar e tal. Então, de novo, a gente tem aí uma nova cultura, um novo povo que aparece, que é introduzido nesse livro e que a gente começa a conhecer um pouco. Tem umas cenas do Tom com a Elayne que mostra que a gente sabe que o Tom teve um relacionamento lá com a mãe da Elayne lá atrás e tal, mas o livro, o Tom é pai dela, né? Não é? Então, eu fiquei com isso assim, eu falei, é pai dela, não tem jeito, né? Enfim, o livro não responde isso, provavelmente vai ser respondido em algum livro futuro, mas a minha aposta é que a Elayne é filha do Tom. E, enfim, vamos ver, mas eu acho que sim, hein? Vamos ver o que mais eu escrevi por aqui para colocar. Vamos lá. Caminhos, Pedra Portal, eles meio que são a mesma coisa de forma diferente, ou eles, né? Talvez seja a mesma coisa. Agora, o Tel'aran'rhiod, que é o mundo dos sonhos, e aquele sonho dos lobos, também não é muito claro se é a mesma coisa, mas eles representam a mesma coisa, mas a gente não sabe se
nessa estrutura um lobo sonhando, né, e a Egwene sonhando, eles podem se encontrar, por exemplo, né? A gente não sabe, eu não sei se é o mesmo local, mas ele meio que esses lugares, né, eles são meio que redundantes, né? Ele tem duas maneiras de acessar, talvez. Enfim, isso eu acho uma coisa legal. O Lan, ele, de novo, aparece uma cena só no livro e basicamente não faz mais nada, o que eu acho uma pena. Eu queria muito ver o Lan, mas tem uma coisa, nessas poucas cenas que ele aparece, né, no livro, que eles chamam o Lan de An-Alain, que é, na língua antiga, o homem que é um povo inteiro, né, o homem único, ou o homem que é o povo inteiro, porque ele é o último lá dos Melquieres, né? E então é legal, como eu achei super com um peso muito legal essa expressão, assim, porque ele é o último do povo dele, né? Então ele representa tudo aquilo que o povo dele era, né? Muito, muito legal, assim, e através dele que o povo pode se reconstruir, né? Essa cultura dele pode se reconstruir aí num futuro, né? Bem legal. Vamos lá. Então agora separou todo mundo, então a gente vai ter que meio que dividir aqui as histórias. Vou falar primeiro do Perrin, porque o Perrin, nossa, que a história dele eu achei a mais legal. Ele volta para Dois Rios e ele tem umas discussões lá com a Faile, que é a namorada dele, que ele acaba se casando no final do livro, né? E mais pro final do livro. E a Faile, eles ficam se batendo, se brigando ali durante boa parte do livro, mas depois eles acabam se entendendo, né? Principalmente quando ela percebe que o Perrin perdeu os pais, né? Porque Dois Rios tá ali com o ataque dos Trollocs e os Mantos Brancos estão ali meio que não fazendo nada, meio que sim e que não. O Padan Fain, ele tá por ali, meio que ele não aparece, mas ele está por perto, ele tá ali na região ali, e ele muda de nome, agora ele chama Ordeith. E meio que ele agora tá controlando os Mantos Brancos, talvez, me dá essa sensação de que ele é o cara, porque ele tinha ali um sangue ruim ali no passado, ali com o Perrin, com o Mat, com o Rand, né? Então meio que ele pode estar influenciando, ele pode estar criando um estratagema ali junto com os Mantos Brancos, justamente para todos esses ataques em Dois Rios, ali na região, né? Enfim, o Perrin começa a organizar o povo dele todo ali para se proteger. Falando, a gente não precisa dos Mantos Brancos, a gente consegue proteger a nossa terra e tal. E ele, o que ele faz? Ele junta todo mundo no mesmo lugar, porque os caras são fazendeiros, né? Tinha uma fazenda lá, outra fazenda lá no outro lugar e tal. Então ele fala, não, deixa a fazenda, a lavoura a gente planta de novo, agora nossos filhos não, né? Então ele começa a juntar todas as pessoas num lugar só, né? Justamente para conseguir proteger todo mundo. E ele vira um mega líder, assim, ele vira ele começa um general, assim, né? O pessoal começa a chamar ele de Perrin Olhos Dourados, Lord Perrin, ele vira um senhor, assim, tipo, no sentido de ser dono da terra. Ele meio que vira o rei de Dois Rios, assim, sabe? E é muito legal porque ele começa a proteger todo mundo ali, ele toma pra si essa responsabilidade de colocar essa barreira aí, e tipo, aqui é minha casa, aqui não vai acontecer, né? E ele é o cara que acabou de perder os pais, né? Então o resto da cidade dele, o resto da vila dele é o que ele tem de contato ali com o passado dele agora, né? Depois ele encontra um primo ali, né, que é um molequinho e tal, é super legal essa cena. Mas a batalha em si, né, que é a batalha do Campo Edmond, é muito legal e dá um sufoco, assim, você começa a ler e você fala, nossa, é muito bem escrita. E eu acho que até esse momento, até o quarto livro aqui, essa é a maior batalha que teve, assim, e também a mais bem escrita
batalha. É muito bacana. Você fala, eles não vão conseguir, não vão conseguir, não vão conseguir. E os Trollocs vão chegando e vai tudo piorando. Eles não vão conseguindo segurar e tal. E no final a Fail ela consegue. Fail, né? Ela consegue ir até a outra cidade e chama mais gente pra ajudar e tal, não sei o que lá. E eles conseguem salvar ali a Dois Rios, mas o Campo Edmond, né? E nossa, é muito legal a batalha, muito bem escrita. E uou, cara, é só o quarto livro, são 12, né? Então, 14, né? Então, nossa, muito legal, assim, fiquei super empolgado com essa batalha, muito bacana mesmo. E a única coisa é que o Loial tava ali junto com o Perry, né? Porque ele acaba indo junto, porque eles têm que usar os caminhos ali para voltar para Dois Rios rápido, né? E no final, eu não sei onde foi parar o Loial, né? Ele tava na batalha e tal, não sei o que lá, mas eu perdi ele, eu não sei onde é que ele foi parar. E ele vai aparecer só no próximo livro, mas seria legal ver uma cena final assim com ele nesse livro, o que não acontece. É uma pena, eu queria ter visto ali o Loial no finalzinho. Vamos falar então agora da Nynaeve e Elaine, né? Elas vão lá atrás das outras Aja Negra, né? Porque elas descobrem que as Aja Negra elas têm um colar daqueles que a Egwene foi encolarada, né? Só que é um colar que eles podem usar em um homem que canaliza, né? Então elas querem, o plano das Aja Negra é usar esse colar justamente para encolarar o Rand e conseguir controlá-lo, né? Enfim, acontece um monte de coisas, a história delas é relativamente longa dentro do livro, assim, e existe uma das abandonadas que chama Morgedian, e ela vai e meio que se encontra ali com elas, ela controla a mente delas e pega as informações, depois apaga a mente delas, elas não sabem o que aconteceu, né? Então ela tá um passo à frente ali, né? E enfim, depois, lá no finalzinho, quando eles vão finalmente invadir o local para pegar esse colar, né? A Nynaeve, ela vai frente a frente assim com essa Morgedian e ela é uma das abandonadas, né? Ela é barra pesada, assim, ela não é pouca coisa, né? E elas têm um mega confronto, assim, uma batalha entre elas, assim, uma batalha mágica, só que não é uma batalha de bola de fogo básica. O livro ainda descreve, para quem tava vendo de fora, é como se as duas estivessem paradas, assim, se encarando. e toda a luta acontecendo entre elas, assim, entre o poder delas, uma tentando ser mais forte do que a outra, justamente para conseguir cortar o acesso ali ao poder único, né? E, poxa, uma abandonada e outra é a Nynaeve, que não é uma Aes Sedai completa, né? Ela é uma seita, mas está em treinamento, né? E a Nynaeve é tipo o Hulk, né? Quanto mais brava ela fica, mais forte ela fica, né? Então ela ia ficando irritada e ela ia ganhando poder, assim, e no final das contas ela ganha. No final das contas ela consegue segurar a outra, prender a outra, assim, e deixa ela travada ali e tal, e consegue pegar o colar e resolver a situação meio que sozinha, assim, tipo, sai que eu resolvo, sabe? Essa situação, essa Nynaeve é tipo, tô muito brava, sai todo mundo que eu resolvi, ela vai lá e resolve mesmo. No final a Morgedian ela acaba conseguindo escapar, né, dessa prisão aí que a Nynaeve coloca nela. Porque ela queria levar a abandonada lá pra ser julgada na Torre Branca, né? Que elas não sabem, está com problemas. A gente vai falar sobre esses problemas daqui a pouquinho. E, enfim. Mas, nossa, a Nynaeve deu um coça na outra ali que eu fiquei besta. Ela é muito poderosa. Todo mundo, assim, todo mundo fica sempre falando que a Egwene vai ser a mais poderosa, mas a Nynaeve brava, não sei não, viu? Ela é muito, muito poderosa. E então, a gente falou que a Torre Branca está com problemas, né? Pois é, a Siuan Sanche, né, que era o trono de Amirlin, foi deposta ali pela Eleida, né? Porque a Eleida dá um golpe ali dentro da Torre Branca e
meio que ela se auto-intitula ali o novo trono de Amirlin, a nova trono de Amirlin, e ela vai e estanca a Siuan Sanche, né? Estancar a Siuan Sanche, ela castra, né? A Siuan Sanche, então ela é como se fosse uma castração, né? Ela não pode mais acessar o poder único, então ela perde o poder mágico, né? Ela não é mais uma Aes Sedai, né? Ela era a mulher mais poderosa de todo o mundo, né? E agora ela não tem mais acesso ao poder que ela tinha, né? E ela também não tem mais também o poder político dela, né? Porque as Aes Sedai, além de o poder mágico, né? O poder de acesso ali ao poder único, elas são uma força política, só que ela também foi deposta simultaneamente, né? Então ela não tem nem o poder político, ela não é mais o trono de Amirlin. E enfim, ela acaba sendo resgatada ali pela Min, né? Que aparece de novo, ela mais uma vez aparece rapidinho, né? Ela tem poucos capítulos, poucas aparições no livro, mas ela faz uma coisa bem importante, que ela resgata a Siuan Sanche e ela consegue tirar ali a Siuan Sanche de dentro dos muros ali de Tar Valon, né? E quando elas estão saindo, elas encontram aquele dragão, aquele falso dragão, né? Que tinha sido amansado, né? De novo, quando eles falam estancado é para a mulher e o amansado é para o homem, né? O homem que consegue canalizar, elas cortam o acesso ao poder único nesse tipo uma castração mesmo. É legal como os dois termos são tem essa relação aí com fertilidade, né? Com a infertilidade no caso, né? Enfim, e elas encontram esse cara, né? E a Siuan Sanche, ela vai lá e fala para ele: olha, vem comigo, né? E você me ajuda, mas eu te garanto que você vai poder ser vingado das Aja Vermelha, né? Então, algo aí já plantando aí para outros livros, né? Provavelmente no futuro a gente vai ver o que vai sair desse encontro aí, né? Mas enfim, agora o lugar seguro, né, que a gente sempre acreditou, não, dentro da Torre Branca, dentro de Tar Valon, tá todo mundo a salvo. Não estão mais. Agora, essa grande força que existia aí contra o Tenebroso, né, contra o grande vilão da série, não existe mais, porque ela tá dividida, né? Existem as pessoas que enfim, todo esse grupo das Aes Sedai foi quebrado, foi dividido agora, né? Tem pessoas que estão junto com a Eleida, meio que ninguém levantou muito a mão ali para defender a Siuan Sanche, mas obviamente vão ter pessoas que vão defendê-la, né? Algo que provavelmente vai ser discutido aí, desenvolvido num outro livro. Agora, não é claro se a Eleida é uma Aja Negra. Talvez seja, talvez não é claro, né? Mas talvez ela seja só uma outra Aes Sedai que não concordava com a maneira como a Siuan Sanche estava ali governando, né? Como estava regendo todo o negócio. Talvez seja isso, ou talvez realmente ela seja uma Aja Negra, né? A gente não sabe. De novo, uma outra coisinha rápida que a gente tem que falar aí dessa fuga da Siuan Sanche com a Min, é que a Bella, a cavalinha, né, que a potrinha lá que eles tinham lá no primeiro livro, né, aparece, ela estava ali em Tar Valon, eu tinha esquecido onde é que ela estava, ela está ali, e agora ela é a montaria da Siuan Sanche, né, o que é legal, porque eu pensei que, tipo, a potrinha não ia aparecer mais, mas ela apareceu, então ela está aí de volta, o que é legal. Vamos lá, o Rand, ele tá cumprindo profecias. Parece que ele pegou uma tabela ali com todas as profecias, ele tá ticando, né? Eu vou cumprir essa, eu vou cumprir essa, eu vou cumprir essa, porque todas as profecias apontam pro Rand, né? Ele é o dragão renascido, ele é aquele que vem da Aurora, que vem com a Aurora, né? Pro Zail, e pro povo do mar, ele é o Coramur, né? Então o Rand é tipo comandos em ação, né? Ação na terra, água e ar, né? Em todos os lugares, né? No deserto, no mar. Então o Rand, ele tá se mostrando aí como realmente essa profecia, né? Esse ponto alto da profecia aí em todas as culturas, né?
E, enfim, ele... mais uma influência aí dos Fremen, né? Ele é um Aiel que foi criado fora da cultura, né? Porque ele é descendente de um Aiel, mas foi criado fora, né? E no caso do Paul Atreides nos Fremen, ele só é criado, ele é de uma outra cultura que vem para a cultura deles, mas ele ia conseguir fazer parte da cultura como se fosse um deles ali, né? Como se tivesse nascido entre eles. Então tem essa referência aí, esse encontro aí entre as duas histórias mais uma vez. E, enfim, o Rand, ele diz que ele vem para unificar os Aiel, porque os Aiel, eles são divididos em vários grupos, em tem vários subgrupos de Aiel, né? Cada um como se fosse uma casa, né? E ele vem para unificar todos os Aiel debaixo de um teto só, né? Só que ele também vem para destruí-los, né? O que é curioso, falar, pô, ele vai unificar e vai destruir, né? Porque ele vai destruir basicamente a cultura deles, ele vai quebrar ali os fundamentos da cultura deles, ele vai mostrar quem eles realmente são, porque quando ele vai lá e vai no lugar lá que só não é todo mundo que pode ir, né, e nunca alguém de fora pode ir, né, nesse lugar, o Rand, ele descobre que os Aiel, eles vêm da mesma cultura, né, lá atrás, do que aquele pessoal que tem não sei o que da Folha, o Caminho da Folha, né? Eles que são os pacifistas, né? E os Aiel, eles se criaram como guerreiros. Todos os clãs Aiel, né? Eles se criaram como guerreiros ali, né? Eles têm as donzelas da lança e tal. Eles se criam como guerreiros justamente para poder combater, né? Esse grande mal que está por vir, né? E agora o Rand vai e revela para todo mundo que eles vem do mesmo lugar, né? O que desconstrói ali toda a cultura deles, né? Então, por isso que o Rand vem para destruí-los também, né? Talvez criar um povo unificado aí, talvez isso seja também não só uma reunificação dos clãs Aiel, mas também uma reunificação com esse pessoal do Caminho da Folha, né? Que eles meio que são como se fossem uns ciganos, assim, que eles vão andando de lugar em lugar, né? Tem um deles que perde tudo ali e ele resolve pegar uma espada, né? Lá junto com a história do Perrin, né? Então ele meio que vira um guerreiro, né? Então talvez essas histórias meio que estejam se juntando ali para mostrar que será uma reunificação entre esses dois povos aí, né? Talvez. E uma outra coisa, o Mat vai junto com o Rand, né, nesse lugar que ninguém pode ir, né, ninguém que não seja Aiel possa ir, só as sábias, né, as mulheres têm direito de ir também. Os homens Aiel têm direito de ir uma vez e as mulheres Aiel têm direito de ir 2 vezes, né, mas ninguém não Aiel tem direito de ir. E o Rand vai, e aí ele fala, o Mat vai comigo, e aí meio que todo mundo meio que, não todo mundo, tem um cara que vai lá e questiona o Rand, questiona essa decisão e tudo, depois ele volta também pra falar e tal, e pra discutir com o Rand e tal, mas enfim, ele é o cara que peita o Rand ali no final, mas enfim, o Mat, ele vai junto e ele acha um outro portal daqueles que eles entraram lá no começo, né, e ele fala, agora eu vou ter as minhas respostas, né, e só que o portal não funciona da mesma maneira, o portal é diferente, né, e não é o mesmo pessoal lagarto que tem lá dentro, não é o mesmo pessoal cobra, parece que é um outro pessoal, não é diferente, as regras são diferentes. E, enfim, o Mat quase morre por causa disso, porque ele meio que faz um pedido ali, ele fala, eu quero ter as minhas memórias de volta, né? Ele não fala, eu quero ter minhas memórias de volta, eu quero ter minhas memórias preenchidas. E os caras, ok, a gente vai preencher as memórias, e eles meio que preenchem as memórias memórias de outras pessoas. E então o Mat, ele não tem as memórias dele, agora ele tem memórias de outras pessoas. Só que com isso ele ganha um monte de informação e ele meio que consegue falar na língua antiga agora. Antes ele falava só algumas coisas, agora meio que ele consegue entender melhor. Ele teve conversa com esse pessoal já direto na língua antiga e tal. E quando ele sai, ele tá quase morto. No final das contas, o
o Rand consegue salvá-lo ali, mas ele fica com uma marca que ele foi enforcado ali, né? Fica com uma marca no pescoço, mas ele sai aí com duas coisas, né? Primeiro ele sai com um medalhão de uma raposa, enfim, que meio que dá uma proteção para ele, X. Vamos ver para que isso aí vai servir. E ele ganha ele era o cara do porrete, né? Ele era o Donatello, só que agora ele é o Donatello com uma espada na ponta, né? Quase uma lança, só que não é uma ponta de lança, ele é meio que uma lâmina de espada na ponta desse porrete dele aí, e ele fica com isso, agora é a arma dele, né? Então, e nesse livro também ele também compra lá um chapéu uma hora, então essa imagem que a gente tem do Matt, que a gente vê direto aí na internet, né, do cara com o chapéu e tal, os dados, essa lança, agora tá formada realmente, né? Agora criou-se essa imagem que a gente vê tanto na internet. Enfim, no finalzinho, lógico que a gente tem que ter uma batalha do Rand com alguém, né? E o Rand, ele vai lá e ele briga com um cara que é o Asmodean. Ele é um abandonado também, é um cara super poderoso e tal, né? E, enfim, uma mega batalha ali, como todas as batalhas do Rand. Não é a mais interessante do livro, porque as batalhas nas histórias da Nynaeve e do Perrin foram mais legais, mas essa batalha acontece uma coisa legal. O Rand, ele não mata o Asmodean. O que ele faz? Ele simplesmente corta o laço dele, né? Porque o Tenebroso, ele funciona como um titiriteiro, né? Um cara que mexe nos puppets, assim, né? Então ele meio que tem os fiozinhos que ele consegue controlar, né? Esse fio de ligação, assim, né? Com eles. E o Rand vai e corta. Então ele não tem mais o laço com o Tenebroso. E agora esse cara ele pode ser destruído ali pelos outros abandonados, porque os caras também brigam entre eles, assim, eles têm seus interesses próprios e tal, né? Então o lugar mais seguro para ele ficar agora é do lado do Rand, como assim, porque os outros abandonados têm medo do Rand, porque o Rand é super poderoso, né? E, enfim, agora o Rand vai manter esse cara aí a tiracolo, né? Justamente para ele, como um cara que pode canalizar e um homem, né? Ele vai poder ensinar o Rand, porque nenhuma Aes Sedai, nenhuma mulher que pode canalizar sabe como um homem canaliza, e da mesma maneira que um homem não sabe como que uma mulher canaliza, né? Então só uma mulher pode treinar uma mulher e só um homem pode treinar um homem. Só que o Rand até esse momento era o único que canalizava, né? O único que ele podia, só tinha ele não tinha como aprender de ninguém, e agora ele vai manter o Asmodean ali a tiracolo justamente para pegar essa informação de como que eu controlo esse negócio. Então agora a gente vai ver o Rand não só dando tiro no escuro e tentando coisas, tentando controlar esse poder único, mas finalmente tendo um professor ali, um cara que sabe como fazer, né, mostrando para ele, olha, você quer fazer tal coisa, você tem que fazer assim, você quer fazer tal coisa, você tem que fazer assado, né? Então a gente vai poder ver agora o poder do Rand crescer aí exponencialmente, né? Porque agora ele vai ser treinado, né? Se esse cara vai treinar aí de bom grado, se ele vai ensinar da maneira correta, não sei. Mas o fato é que é curioso a gente ver o Rand ter essa relação mais próxima aí com os abandonados, né? Porque ele também conversa o tempo inteiro com a Lanfear nesse livro, né? E ele tem meio que uma relação mais próxima com ela, porque a Lanfear não quer matar o Rand, né? Porque ela era apaixonada por ele, né? Em outras encarnações ali, né? Quando ele era o Lews Therin, né? Então a Lanfear, ela é apaixonada pelo Lews Therin. E ela quer ver o quanto de Lews Therin tem aí dentro do Rand, né? Então, por isso que ela não mata. Ela já teve diversas oportunidades para matar o Rand, né? E ela não o fez. Então ela tem uma outra agenda aí, o que é interessante. Voltando rapidinho na história da Nynaeve, né? No final ela consegue pegar aquele colar, né? Que eles iam que a Aja Negra pretendia usar para controlar o Rand, e ela encaminha ali para que esse colar seja jogado no ponto mais fundo do oceano, para que ninguém, porque elas não conseguem destruir o negócio, né? O negócio é tipo um anel, né? Só pode ser destruído, sei lá onde, né? Onde foi criado. Elas não sabem como destruir aquilo.
Então ela fala, então a gente vai colocar em algum lugar que ninguém nunca mais tenha acesso, né? Então ela encaminha aquilo para que ele seja jogado no ponto mais fundo do oceano. Esse negócio não vai chegar lá, né? Esse negócio, a gente vai ver esse negócio de novo. Não é a última vez que a gente viu esse colar, obviamente, né? Alguém vai conseguir, alguém do mal, né, vai conseguir pôr as mãos nesse colar justamente para usar contra o Rand no futuro. É muito provável que essa não é a última vez que a gente está vendo esse negócio. Então tem esse livro tem diversas pontas aí que vão ficar soltas aí justamente para serem tramas de história aí que a gente vai poder ver no futuro, né? Enfim, Sion Sanche tem uma frase que eu achei a frase mais legal do livro, que é não dê problema ao problema até que o problema te dê problema. Achei muito bacana, achei a melhor frase do livro. Então fica aqui. Agora, então esse foi a Ascensão, menino pesado aqui, ó, 1000 páginas, a Ascensão da Sombra, quarto livro da Roda do Tempo, e agora o próximo é As Chamas do Paraíso. Esse é menor, esse não tem 1000 páginas, esse tem 900 e pouco. O Robert Jordan ficou com preguiça de escrever, eu pensei que ele ia aumentando o número dos livros, o número de páginas a cada livro, não aconteceu, isso diminuiu um pouquinho. Mas enfim, então eu vou ler o próximo livro e eu volto com as minhas impressões sobre ele. Mas a série está melhorando, né? Cada livro vai engrossando esse caldo, né? E esse caldo está ficando cada vez mais denso aí de histórias, de personagens e de culturas. Esse livro aqui, A Ascensão da Sombra, fez um esforço extra aí justamente para mostrar que o quão extenso, né? O quão rico e quão vivo é esse mundo, né, que o Robert Jordan criou. Muito legal, muito bacana, e tô super empolgado. E é isso aí, então agora esse foi o livro 4, rumo ao livro 5, e Intrínseca, não me decepciona, hein, tô chegando. Obrigado por me aturar por mais um episódio, e nos vemos no futuro.